Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril. Neste momento, está no ar mais um giro de notícias com as informações prévias do confronto entre Botafogo e Capital pela Copa do Brasil. O Glorioso fará sua estreia nesta competição nacional hoje contra o Capital na terceira fase e a partida será realizada no estádio Newton Santos. É verdade que o time adversário é bastante inferior, mas é crucial que haja respeito e o Botafogo deve continuar sua trajetória de crescimento. O jogo contra o Fluminense no último sábado não pode ser encarado apenas como uma exceção em relação a uma boa performance, deve ser algo constante para o nosso glorioso. Tudo que envolve Botafogo e Capital será discutido neste pré-jogo. Roda a vinheta que logo estarei de volta. O Botafogo é amplamente preferido para vencer o confronto de hoje contra a equipe do Capital no estádio Newton Santos. Se você quiser arriscar um palpite sobre o resultado ou quem marcará um gol, pode ser uma boa ideia. Se você tem responsabilidade e entende que pode fazer uma aposta sem receios, vá em frente. Lembre-se, no entanto, de agir com cautela. É prudente. Não esquecer que as apostas não são uma maneira de enriquecer. As chances de erro são superiores às de acerto, pois tudo é um jogo e sempre há variáveis em campo. Evite apostar uma quantia que possa comprometer seu orçamento mensal. Utilize valores baixos como 2,5 ou no máximo R$ 10. Fique longe de palpites que possam causar dificuldades financeiras no seu dia a dia. Hoje, às 19 horas, no estádio Newton Santos, teremos a terceira fase da Copa do Brasil com Botafogo e Capital. A partida será exibida por um canal esportivo. O Botafogo chega a esta fase da competição diante de um adversário que não possui a mesma tradição no futebol brasileiro. Vencemos o Fluminense no último sábado no estádio do Maracanã de maneira convincente e o time mostrou um bom desempenho, o que traz confiança. O Botafogo se apresenta nesta fase da competição enfrentando um adversário considerado pequeno, um time que não possui a tradição das grandes camisas do futebol nacional. No último sábado, derrotamos o Fluminense no estádio do Maracanã com uma performance sólida demonstrando bom futebol. E isso cria uma expectativa positiva para o embate contra o Capital. Contudo, os jogos de ontem pela Copa do Brasil mostraram que apenas a história não garante resultados. Clubes da série enfrentaram dificuldades em certas situações contra equipes menos tradicionais. Isso serve de alerta para o Botafogo. Se não encararmos a partida com inteligência e competitividade, poderemos nos deparar com surpresas desagradáveis contra um rival mais fraco. O Capital é um time de divisão inferior, um membro da equipe trará mais detalhes em breve. O Botafogo pode optar por descansar alguns atletas, mas mesmo assim deve se mostrar mais forte do que a equipe do Capital. Entretanto, os jogadores que estiverem em campo precisam provar que realmente merecem vestir a camisa do Botafogo. Não é porque estamos enfrentando o Capital que a vitória já está assegurada. É necessário conquistar essa certeza durante o jogo. O Botafogo deve apresentar uma formação mesclada. A equipe pode contar com John na lateral direita, Matheus Ponte Jair, ao lado de Alexander Barbosa, ou Davi Ricardo na lateral esquerda e Alex Telles. No meio-campo, podemos ter Gregory ou Alan, além de Marlon Freitas ou Patrick de Paula. Nas pontas, Arthur pode voltar para dar um descanso a Savarino. Jefinho pode ter a oportunidade de atuar no lugar de Matheus Martins. Mas quem será o titular ao lado de Triani pode ser Igor, Jesus, Juan Cruz ou Cauã Lindes. Talvez o técnico alvinegro decida dar chances para mais jogadores na partida de hoje. O importante é termos a consciência de que o Botafogo é superior, mas não adianta ser melhor se dentro de campo você jogar de maneira descuidada, limitando suas próprias qualidades. Para trazer mais informações sobre o Capital, um membro da equipe fez um trabalho considerável para buscar elementos. Agora, um membro da equipe irá nos contar mais. Vamos buscar informações sobre o Capital com ênfase na estreia do Botafogo na Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal já participou de 18 partidas neste ano, obtendo 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, resultando em um total de 26 gols marcados e 11 sofridos.
Embora esses números sejam importantes, eles são apenas indicativos, uma vez que o nível do Campeonato Brasiliense é relativamente baixo, o que faz com que esses resultados expressivos sejam em parte influenciados pela fraqueza do estadual. No entanto, a trajetória na Copa do Brasil é interessante, pois o Capital eliminou times que, em teoria, eram favoritos. A Portuguesa do Rio foi superada nos pênaltis na fase inicial e na segunda fase a equipe enfrentou o Porto Velho. Este último foi o adversário mais recente do Capital, não pela Copa do Brasil, mas sim pela Série D, onde a equipe do Distrito Federal saiu vitoriosa por 1-0. O treinador com vasta experiência em clubes de menor expressão se destaca em criar táticas mesmo com recursos limitados, o que exige que o Botafogo preste atenção ao Capital, que costuma atuar em um esquema 4-4-2 com o meio-campo disposto em linha, sem formar um losango. Ao avaliar os setores começando pela defesa, é fundamental destacar o goleiro, que se destacou no confronto contra o Porto Velho e também nas cobranças de pênalti contra a Portuguesa, sendo crucial em algumas partidas decisivas do campeonato brasiliense. É importante lembrar que, apesar de todos os dados, devemos considerar as devidas proporções. Até o momento, a maioria das informações sobre o Capital provém da Série D e da fase inicial da Copa do Brasil, que não são tão fáceis de acessar. No entanto, foi possível notar que o goleiro apresentou um bom desempenho no jogo contra o Porto Velho e, se as finalizações não forem feitas com precisão, ele terá mais oportunidades para realizar defesas. Assim, o Botafogo precisa estar alerta e caprichar nas finalizações. O Capital também comete alguns erros na saída de bola quando sofre pressão. Contudo, não se espera que isso aconteça com frequência contra o Botafogo, não pela diferença de qualidade técnica que é evidente, mas porque o Capital provavelmente terá pouca posse de bola guardando-a em seu campo defensivo e tentando sair, jogando com passes curtos. Dessa forma, o Botafogo deve ter um maior controle da posse e, teoricamente, acabaria recuando menos suas linhas para pressionar o Capital na saída de bola. Isso é uma possibilidade, é claro, embora não seja tão comum na equipe do Capital, mas já foi observado em algumas ocasiões. O que se observa com mais frequência na equipe do Capital é que costumam abrir mais espaço pelo lado direito devido à presença do lateral direito, que possui experiência em clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. E agora está no Capital, onde adota um estilo mais ofensivo, avançando mais do que o lateral esquerdo. Isso cria dificuldades na recomposição, especialmente considerando sua idade. Portanto, o Capital tende a ser mais atacado pelo setor direito. Outro aspecto importante é que a equipe enfrenta dificuldades com passes longos, não apenas os que vêm do campo defensivo em altura, mas também passes rasteiros que conseguem quebrar a linha defensiva, deixando atacantes em posição de finalizar. No que diz respeito ao ataque, os atacantes e meias do Capital arriscam chutes de qualquer lugar. Às vezes isso pode parecer improvável, mas finalizam mesmo quando a jogada não está clara, tanto dentro quanto fora da área. Assim, trata-se de um time que, nas raras ocasiões em que possui a posse no campo ofensivo, irá finalizar. Portanto, é essencial que o Botafogo minimize os espaços ao avançar suas linhas para tentar pressionar, mantendo uma proteção defensiva, visto que o Capital, ao ter a bola, finaliza e pode representar um risco para o goleiro. E ao afirmar que chutam de qualquer lugar, isso se aplica também ao centroavante. A quantidade máxima de espaços deve ser mantida ao avançar a linha para pressionar na parte superior, sendo essencial dispor de algum tipo de proteção na retaguarda, uma vez que o time oponente, ao dominar a bola, pode concluir a jogada, o que traz riscos para o goleiro. Quando digo que há finalizações possíveis de qualquer ponto, refiro-me a atletas como o centroavante, que por exemplo é boliviano, e também a um jogador de Pernambuco, que são os que mais atuam nessa posição. Além disso, os meias, que são aqueles que se posicionam mais avançados e jogam centralizados na formação de 4-4-2, frequentemente aparecem muito perto da área diante do gol. Quando a chance se apresenta, eles finalizam junto ao artilheiro da equipe, na temporada que já balançou as redes 5 vezes, além de um volante que se transformou em meia e possui um bom chute de média distância. Porém, a principal tática
da equipe não se restringe a finalizações de fora da área ou cruzamentos, mas sim a bola dentro da área, que é a verdadeira essência do time, sempre procurando o atacante que em muitas ocasiões não se posiciona como referência à frente do gol, mas sim buscando o segundo poste para causar toda a confusão entre os defensores que marcam outros jogadores enquanto ele permanece desmarcado. Dessa forma, essa estratégia é vital para o ataque, principalmente nas jogadas aéreas. O desafio é que os cruzamentos nem sempre são bem executados e frequentemente surgem de maneira improvisada da intermediária, quase na mesma linha do chutando de qualquer lugar, cruzando também de qualquer lugar. Se o centroavante é o jogador que recebe a bola pelo alto, a dupla de ataque conta com um atleta de baixa estatura que é responsável pela movimentação e já anotou gols importantes, além de outro mencionado anteriormente que traz uma dinâmica ofensiva, mas enfrenta dificuldades na recomposição defensiva. A presença dele pelo lado direito potencializa a articulação das jogadas nesse setor, envolvendo mais jogadores. Não se trata de um ataque exclusivo pela direita, mas as ações ocorrem de maneira equilibrada em ambos os flancos. No entanto, pelo lado esquerdo as jogadas se concentram em cruzamentos, enquanto pelo direito há uma maior articulação com ultrapassagens e passes em função de outro atleta. O que vem a seguir é um jogo interessante. Ademais, um jogador não pôde comparecer hoje devido a um resfriado que comprometeu sua voz e fica provável que ele permaneça no departamento médico para uma transmissão ao vivo pós-jogo, agendada para um horário específico. Existe a possibilidade de que essa transmissão ocorra no estádio ou em um local um pouco mais confortável, mas com certeza teremos a cobertura trazendo todas as informações sobre as equipes. Para trazer à tona um fato histórico, foi destacado um aspecto relevante e é importante mencionar que estas duas equipes se encontrarão pela primeira vez na história do futebol brasileiro, sendo a estreia em que um time receberá o outro em seu estádio. É interessante notar que recentemente enfrentamos outras equipes de Brasília com uma partida marcante ocorrendo em um ano específico e outra em um torneio quando uma equipe eliminou um rival com um resultado expressivo. Assim, continuamos nosso caminho. Além disso, é válido recordar um ex-jogador nascido em Brasília que merece ser lembrado na história do clube, sendo um meia que veio ao mundo em uma data específica. Vamos falar sobre a Copa do Brasil e dedicar um instante para relembrar. Um ex-atleta do Botafogo que merece ser reconhecido na trajetória do clube. Ele é um meio-campista nascido em Brasília no dia 5 de maio de 1967, apenas um ano antes da primeira conquista brasileira do Botafogo. Esse jogador era admirado por sua habilidade notável que encantava todos os nonidós que o viam jogar. Os melhores momentos de sua carreira aconteceram no Botafogo entre 1990 e 1992. Nesse período, ele se tornou campeão estadual em 1990, contribuindo para que o clube conquistasse o bicampeonato naquele ano. Vale ressaltar que, enquanto outro atleta fez história em 1989, este também deixou sua marca em 1990, sendo responsável pelo gol decisivo na conquista do título estadual. Após deixar o Botafogo, ele passou por outras equipes no Brasil e teve uma experiência no Japão jogando em um único clube. Sua aposentadoria aconteceu em 2006, aos 39 anos, enquanto atuava pelo ABC. Atualmente, ele reside em Rondônia, onde treina uma equipe de futebol na temporada de 2025. Esse jogador é um dos muitos que merecem ser lembrados pelos aficionados por futebol. É sempre gratificante recordar figuras que tiveram tanta importância. Hoje o Botafogo precisa vencer e apresentar um bom desempenho, buscando um resultado favorável com uma diferença de 2 gols ou mais, para que na próxima partida em Brasília possa também descansar alguns atletas. Diante de um calendário cheio de desafios, enfrentar um adversário um pouco mais fraco pode ser vantajoso para as metas do clube nesta temporada. Vamos torcer para que tudo saia conforme o esperado no jogo. Além disso, pode haver uma chance de conseguir um apoio financeiro se necessário. É essencial esclarecer todas as questões de maneira clara e objetiva. Estarei de volta hoje às 21 horas ou a qualquer momento, caso surjam novidades sobre o time. Gostou da informação?
Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. A Confederação Sul-Americana de Futebol Conmebol confirmou nesta segunda-feira a punição ao Botafogo pela escalação irregular do lateral esquerdo Matheus Nascimento na estreia da equipe na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A entidade considerou que o jogador não estava devidamente registrado no BID da CBF no momento da partida contra o Aurora, o que configura infração ao regulamento da competição. Com isso, o Glorioso foi declarado derrotado por 3-0 no jogo, de ida que havia terminado empatado em 1-1. A decisão coloca em risco a situação do Botafogo no grupo D da Sul-Americana. Com a perda de pontos, o time carioca vê sua posição na tabela ameaçada e pode ter a classificação à próxima fase comprometida, já que apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um play-off com os terceiros da fase de grupos da Libertadores. A diretoria alvinegra, por sua vez, já anunciou que pretende recorrer da decisão e tenta provar que a inscrição do atleta foi feita dentro do prazo, embora admita que houve uma falha na comunicação entre os departamentos jurídico e de registro. Internamente, o clube trata o erro como grave e promete uma apuração rigorosa para identificar os responsáveis. Nos bastidores, a notícia caiu como uma bomba e aumentou a pressão sobre a atual gestão, que já vinha sendo criticada por torcedores e parte da imprensa pela instabilidade do time e por falhas administrativas. A perda dos pontos afeta não apenas o desempenho esportivo, mas também a imagem do clube no cenário continental, num momento em que o Botafogo tenta recuperar prestígio após anos longe do protagonismo internacional. Agora, a equipe comandada por Arthur Jorge terá que se superar em campo para compensar a desvantagem imposta fora das quatro linhas. A torcida espera uma reação imediata e decisiva nas próximas rodadas, enquanto aguarda também um desfecho favorável no recurso apresentado à Conmebol. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times